Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, o Ninja Médico, parte 27, capítulo 278. Não foi mencionado explicitamente antes, mas Kizami aprendia rápido. Aprendia muito rápido. Então, não foi surpresa que 5 dias depois, Kizami dominasse o Haki do armamento. Essa era uma habilidade que lhe concedia um poder impressionante. E ele ainda estava chocado com o quanto sua força havia aumentado. Até mesmo Hyleg, que o estava orientando, ficou sem palavras com o rápido progresso que ele fez em apenas 5 dias. Obrigado, Hyleg-san, pela sua orientação durante esses dias, disse Kizami com uma expressão sincera. Hyleg assentiu com um sorriso. Kizami então liberou seu Haki de armamento, seus braços ficando com uma cor preta e elegante. A espada que Sameada segurava firmemente em suas mãos, torcida de uma maneira incomum, quase como se estivesse viva e alegre. O Haki de armamento era geralmente usado de 4 maneiras: endurecimento, imbuição, emissão e destruição interna. Até então Kizami já dominava as 2 primeiras técnicas. Ele não estava muito orgulhoso dessa conquista, sabendo que Haki, assim como o chakra, era uma força que combinava energia mental e física. Hyleg, no entanto, notou algo estranho em Sameada. Sua espada está absorvendo Haki de armamento? Kizami assentiu enquanto continuava a canalizar Haki para a lâmina, que o devorou sem deixar vestígios. Um fenômeno tão peculiar deixou Hyleg atônito. Os recém-chegados desta era são todos monstros, comentou Hyleg com um tom de espanto e respeito. Especialmente aquele garoto, Uchiha Sasuke. O interesse de Kizami foi despertado. Ele sabia que Sasuke estava causando problemas ultimamente. Uchiha Sasuke? Poderia explicar melhor, Hyleg-san? Hyleg assentiu, pensando nos relatos que ouvirá. Aquele garoto é incrivelmente forte. Mesmo sem o Haki, ele é um dos melhores lutadores do mar. Para ser sincero, mesmo com todo o progresso que você fez, você ainda não está no nível dele. Nem pense em desafiá-lo. Kizami levantou uma sobrancelha, mas não se ofendeu. Estou apenas curioso sobre esse pirata que está causando um reboliço. Sasuke realmente se tornou um homem do mar. Ele matou vários piratas com recompensas de centenas de milhões e até derrubou o rei de um país membro do governo mundial. Isso causou alvoroço, pois tal ato violava os tabus mais profundos do governo. Sua recompensa inicial havia sido fixada em 80 milhões, mas depois de fugir repetidamente das forças da marinha e continuar suas façanhas, sua recompensa disparou para 360 milhões. Hyleg, tendo dito o que tinha a dizer sobre Sasuke, mudou de assunto. Tenho um favor a lhe pedir. Por favor, vá em frente, Hyleg-san, respondeu Kizami. Hyleg olhou para o mar, com uma expressão distante nos olhos. Se você encontrar um homem-peixe chamado Achan, por favor, cuide dele. Ele é um homem-peixe-polvo que salvou minha vida. Você também é um homem-peixe, então as chances de encontrá-lo são maiores. Kizami sentiu uma pontada de constrangimento, mas não deixou transparecer. Hyleg mal sabia que Achan já havia sido morto por Tachibana quando ele derrotou os piratas de Arlong. Mas Kizami simplesmente assentiu e concordou com o pedido por respeito. Enquanto isso, Sasuke, o assunto da conversa anterior, também estava enfrentando alguns desafios. Depois de deixar o arquipélago de Sabaody, ele não se aventurou diretamente no Novo Mundo. Primeiro, ele não tinha seu próprio navio e estava pegando carona em navios piratas e navios da marinha. Em segundo lugar, ele queria explorar este mundo, tão diferente daquele de onde ele veio. Cada ilha tinha seu charme e cultura únicos que o interessavam. Sem um cronograma rígido para a missão que lhe foi dada, Sasuke decidiu ir devagar, ocasionalmente sequestrando navios piratas que cruzavam seu caminho e embarcando em sua própria jornada de descoberta. Durante uma dessas aventuras em Alabasta, Sasuke se viu confrontando um homem que se recusou a pagar sua refeição em um restaurante. Não sendo alguém que ignora a injustiça, Sasuke derrotou o encrenqueiro com um poderoso estilo fogo. Quando o encrenqueiro pagou, Sasuke começou a sair. Mas o homem se apresentou e desde então ficou grudado em Sasuke como cola. Eu já disse, não sou pirata. E certamente não serei seu imediato. Sasuke, esfregando as têmporas em frustração, não conseguia se livrar do jovem de cabelos escuros à sua frente. Normalmente Sasuke teria simplesmente matado o homem, mas apesar de ter comido sem pagar, o sujeito acabou compensando o dono do restaurante. Isso fez Sasuke hesitar. Mas você é procurado pela marinha, certo? Você é praticamente um pirata, argumentou o homem, sem se importar com as tentativas de Sasuke de dispensá-lo. Uchiha Sasuke, junte-se à minha tripulação, os piratas Spade. Deus já concordou em renunciar e fazer de você o imediato. Sasuke gemeu internamente, se perguntando por que ele continuava encontrando pessoas com cabeças duras. Primeiro Naruto, e agora esse homem. Porgas de Ace, disse Sasuke, com a voz calma, mas firme. Sou procurado porque matei um homem que escravizou civis. Isso é diferente de piratas de baixa patente como você. Sasuke não escondia seu desdém pelos piratas, vendo-os como pouco mais que bandidos glorificados com uma falsa sensação de liberdade. Ace franziu a testa. Ele ficou um pouco surpreso, mas ainda assim não se deixou intimidar. Ele conseguia entender perfeitamente o ponto de vista de Sasuke, afinal, ele também odiava aqueles piratas, mas nem todos eram iguais. Só que nem todos os marinheiros eram boas pessoas. Eu não sou como aqueles piratas, eu jamais machucaria inocentes. Meu objetivo é derrotar Barba Branca e me tornar o homem mais forte do mundo. Então superarei até mesmo o rei dos piratas, Gold Roger, e me tornarei o próximo rei dos piratas.
Sasuke estreitou os olhos, nada impressionado. Boa sorte com isso, ele murmurou, já se afastando do teimoso Ace. Mas no fundo, Sasuke não conseguia deixar de pensar que seus caminhos se cruzariam novamente. Ei, não vá embora. É Ii. Capítulo 279. É Ii. A expressão impaciente de Sasuke mudou um pouco quando ele olhou para Ace, que ainda o seguia. Suspirar. Então, você vai encontrar o Barba Branca? Ele perguntou finalmente. É isso mesmo. Ace apareceu em um instante perto dele, caminhando lado a lado, e respondeu. Ele cerrou os punhos, sua determinação inabalável. Eu definitivamente vencerei Barba Branca e me tornarei o homem mais forte do mundo. Ele com certeza vai dar uma surra no Barba Branca. Afinal, ele é nosso capitão, e depois vai se tornar o rei dos piratas. A tripulação de Ace se juntou a eles, comemorando e rindo. Deus se deu um tapa no ombro de Ace em sinal de apoio. Você consegue. Sasuke assistiu à cena com leve surpresa. A camaradagem o fez lembrar de seu tempo no time 7. Inclinando a cabeça levemente, Sasuke evitou olhar diretamente para Ace e a tripulação e então disse, posso embarcar no seu navio, mas tenho algumas condições. Que condições? Ace animado acenou com os punhos, seu corpo fascando com fogo elemental. Calma, Sasuke interrompeu, um pouco exasperado. Concordei em embarcar no seu navio temporariamente, não em me juntar à sua tripulação pirata. Quando encontrarmos o Barba Branca, naturalmente partirei, pois pretendo me juntar à tripulação dele. Ace ficou momentaneamente atordoado, mas rapidamente sorriu novamente. Isso é ótimo. Mais um motivo para derrotar Barba Branca. Ele cerrou os punhos com fogo nos olhos. Não vou deixar ninguém levar meu primeiro imediato. Uma veia latejava na testa de Sasuke. Eu não sou seu imediato. Haha, não se preocupem com os detalhes. Certo, pessoal, vamos fazer um banquete. Ace acenou, sinalizando para sua tripulação se preparar para um grande banquete. A equipe comemorou e começou a trabalhar. Sasuke suspirou, sentindo-se resignado, mas parou Ace antes que ele pudesse se juntar aos preparativos, sua expressão ficando séria. Ace, pare de falar sobre se tornar o rei dos piratas. Por quê? O sorriso de Ace desapareceu quando ele se endireitou. Porque Sasuke olhou para a lua crescente, um sorriso finalmente cruzando seu rosto normalmente rígido e estoico. Foi decretado que não haverá mais rei pirata neste mundo. O quê? Por que isso? Ele perguntou enquanto inclinava a cabeça. Mas não houve resposta, então ele simplesmente esqueceu. Sasuke estava andando na frente sem olhar para ele. De qualquer forma, não me importo. Eu ainda serei o rei dos piratas, não importa o que aconteça. Ace declarou em tom de desafio. Naquela mesma época. Mesmo que um deus de verdade tente me impedir, eu vou derrubá-lo, gritou Luffy da vila do Moinho de Vento, Mar do Leste. Bang. Ah? Que tipo de rei você quer ser? Perguntou Tachibana com um sorriso irônico. Dói. Ele agarrou a cabeça, mas a pergunta imediatamente despertou sua atenção. Eu vou ser o rei dos piratas, gritou Luffy. Tachibana deu outro soco nele, fazendo Luffy estremecer. Tá? Por que seu soco parece o do vovô? Como usuário da Gomu Gomu no Mi, Luffy não deveria ser ferido por força bruta. Mas tanto Garp quanto Tachibana o fizeram questionar suas habilidades. Se você não consegue lidar nem com isso, talvez devesse encontrar outra coisa para fazer no futuro, provocou Tachibana. Sem chance. Bang. Eu nunca vou desistir, declarou Luffy. Bang. 10 minutos depois, Tachibana parou, lamentando não ter mais pontos para socar. A cabeça de Luffy já estava cheia de caroços. Tachibana-san, o Luffy ainda é jovem. Ele vai superar essa fase, não se preocupe. Makino, que observava tudo com um sorriso, finalmente interveio. Tendo trabalhado como garçonete por anos, Makino aprendeu a ler as pessoas. Tachibana e Nami não pareciam ser pessoas más, e Luffy, sendo um homem de borracha, aguentava algumas surras. Ela imaginou que eles simplesmente não gostavam de piratas. Tachibana deu de ombros, sentindo que sua tentativa de acabar com a obsessão de Luffy pelo rei dos piratas havia falhado. Ele pediu outro copo e tomou um gole. Comparado ao mundo dos ninjas, onde o sake ou o shochu dominavam, a variedade de bebidas alcoólicas ali o intrigava. Este coquetel, feito com suco de cranberry e limão, era um dos seus favoritos com seu sabor agridoce. Makino-san, seu artesanato é excelente. Cada bebida tem um sabor único. Ele já havia experimentado algumas e gostado. Makino corou com um elogio, enquanto Nami pareceu desanimada. Desde que deixaram a Vila Kokoyazi, eles vivem luxuosamente, hospedando-se nos melhores hotéis, comendo a melhor comida e bebendo as melhores bebidas. Mas tudo isso foi às custas de Nami, e ela não conseguia evitar a sensação de que seu dinheiro estava indo embora. Esse diabo. Ignorando a angústia de Nami, Tachibana pegou o chapéu de palha de Luffy, que estava no bar. Este não era um chapéu qualquer, ele simbolizava um legado. De Roger a Shanks e agora a Luffy, cada pessoa que usou esse chapéu agitou os ventos do destino. Mas Tachibana se perguntou se poderia interromper essa herança. Luffy, vamos fazer uma aposta. Luffy piscou, sem entender a mudança repentina na conversa. Brincando com o chapéu de palha, Tachibana disse levemente. Vamos apostar que você se tornará o rei dos piratas. Se você se tornar o rei dos piratas, eu lhe concederei qualquer desejo. Mesmo que seja eliminar todos os dragões celestiais, eu farei. O coração de Makino disparou. O peso das palavras dele a surpreendeu. Os dragões celestiais eram considerados divinos, muito superiores até mesmo aos reis das nações.
Mesmo assim, Tachibana falava deles como se fossem meras ovelhas. Quem é esse cara? Mas Luffy não percebeu a enormidade da oferta. Dragões celestiais? Por que eu iria querer matá-los? Mas eu aceito a aposta. Com certeza vou me tornar o rei dos piratas. Tachibana assentiu. Tudo bem. Se você perder, terá que me dar este chapéu de palha. De jeito nenhum. Luffy balançou a cabeça ferozmente. Este é um presente de Shanks. Eu jamais o desperdiçaria. Mesmo que eu mude a condição para algo como bater no seu avô, Tachibana acrescentou como incentivo. Luffy hesitou, surpreendendo Makino e Nami. Depois de vários momentos de contemplação, ele balançou a cabeça novamente. Não, ainda não, né? Bom, não precisa mudar nada, disse Tachibana, colocando o chapéu de palha de volta na cabeça de Luffy. Isto não é uma negociação, apenas uma declaração. Ninguém neste mundo pode recusar minha oferta, acrescentou Tachibana, sorrindo suavemente. Se você ganhar, você leva tudo. Se perder, eu fico com o chapéu de palha. Seu sorriso era calmo, mas suas palavras carregavam o peso de um decreto divino. Capítulo 280. Depois de mandar Luffy embora, Tachibana começou a aproveitar o vinho e a comida novamente. Ele e Nami, um era preguiçoso demais para cozinhar, o outro era medíocre. Depois de comer a comida de Nami 2 vezes, Tachibana nunca mais pediu para ela cozinhar. Ele, acostumado a uma culinária de alta qualidade que havia sido cuidado por Hinata e outros, não estava acostumado a um sabor mediano. Afinal, para alguém como ele, comer comida mediana faria até Ishibi parecer melhor que ele. Tachibana silenciosamente acrescentou encontrar um chefe, a lista de coisas que precisava fazer enquanto estava no mar. Embora a culinária de Sanji fosse excelente, seu caráter. Bem, ter 2 homens lascivos, quero dizer, um homem lascivo, no meu navio não seria aceitável. Quanto a qualquer outra pessoa, Tachibana não tinha ideia de por onde começar. Deixando seus pensamentos de lado, Tachibana casualmente iniciou uma conversa com Makino para coletar algumas informações. Makino-san, ouvi dizer que esta é a cidade natal do herói da marinha Garp? Perguntou Tachibana, fingindo curiosidade casual. Sim, Garp-san é o orgulho da nossa vila do Moinho de Vento. Ele volta de vez em quando, disse Makino, despreocupadamente enquanto limpava um copo. Ela foi inteligente o suficiente para não revelar a identidade de Luffy. Apesar de ouvir Tachibana dizer que ajudaria Luffy a bater em seu avô, ela presumiu que era por causa da comparação que Luffy fazia dos golpes de Tachibana com os de seu avô, e ela pensou que ele realmente não sabia quem era o avô. Tachibana não se importou, apenas assentiu levemente. Não foi à toa que o Mar do Leste foi chamado de Mar Mais Fraco. Com as visitas frequentes de Garp, qualquer pirata tolo o suficiente para vir aqui seria rapidamente eliminado. Quando o vice-almirante Garp retornará à Vila do Moinho de Vento? Eu admiro há muito tempo e gostaria de vê-lo, perguntou Tachibana. Ao ouvir isso, Makino relaxou ainda mais. A maioria dos piratas tremeria ao ouvir o nome de Garp e instintivamente tentaria evitá-lo. Mas ali estava Tachibana, procurando-o ativamente. Isso significava que ele não era uma má pessoa, como ela pensara antes. Ela pensou cuidadosamente e então sorriu. Provavelmente já faz alguns meses desde a última visita do Garp-san. É mais ou menos isso. Quanto a revisitar, geralmente não passa muito mais do que meio ano entre as visitas. Tachibana assentiu silenciosamente sem fazer mais comentários. Sob o olhar preocupado de Nami, os dois retornaram para seu quarto no restaurante. Você não está mesmo planejando encontrar aquele herói da marinha, está? Se ele descobrir sobre nós. A expressão de Nami era a de um ratinho assustado. Depois de lidar com Arlong, Tachibana matou Nezumi, um capitão da marinha. A notícia ainda não tinha se espalhado, mas se isso acontecesse, eles certamente teriam uma recompensa. Não se preocupe, sairemos daqui em 2 dias, não há chance de ele voltar nesse tempo, disse Tachibana, oferecendo palavras de conforto. Nami pensou sobre isso e relaxou. Isso é verdade. Tachibana ao ver isso sorriu. Nami era uma gatinha medrosa, mas ele conseguia entender, considerando tudo que ela passou e sua idade atual. Agora vá dormir, sua encrenqueira, ele riu enquanto batia gentilmente na cabeça dela. Ela segurou a cabeça e resmungou. Multar? Ela então voltou para seu quarto. Tarde da noite, Tachibana se levantou da cama e deixou a vila do Moinho de Vento, indo em direção a uma encosta deserta. Ele casualmente formou alguns selos e bateu no chão. Invocação. Um caixão emergiu lentamente do chão e depois de alguns momentos, a porta se abriu. Parece que essa solução alternativa foi um sucesso. Tachibana observou com um leve sorriso, sem surpresa com o resultado. A reencarnação do mundo impuro era essencialmente uma técnica de invocação, trazendo almas de volta da terra pura. Mas no mundo pirata, a verdadeira reencarnação do mundo impuro não pôde ser usada devido à ausência daquela terra pura criada pelo sábio dos 6 caminhos. Mas Tachibana encontrou uma solução alternativa. Ele primeiro usou a reencarnação do mundo impuro no mundo Shinobi, e então, ele simplesmente invocava seus corpos aqui. Tachibana, você realmente usou a reencarnação do mundo impuro em mim. Uma voz profunda ecoou do caixão quando uma figura alta saiu. Alto pelo menos comparado à maioria no mundo Shinobi, não no mundo pirata. Kakuzu, quanto tempo não nos vemos? Tachibana cumprimentou com um sorriso. De fato, a figura não era ninguém menos que Kakuzu da Akatsuki. Este corpo. O homem em questão ainda estava confuso. Eu consegui. Você está satisfeito? Tachibana ficou de braços cruzados, aparentemente orgulhoso de seu trabalho.
O corpo foi aperfeiçoado pela integração de células da árvore divina com o corpo do Zetsu branco. Era mais forte que a forma original de Kakuzu, e sua capacidade de lançar ninjutsu teria melhorado muito como resultado. O que você quer de mim? Kakuzu não se deteve nos detalhes de seu novo corpo. Sua voz profunda transmitia suspeita, sabendo que Tachibana não o havia convocado da Terra Pura para uma reunião amigável. Além disso, o relacionamento deles não era tão próximo assim. Vou direto ao ponto, disse Tachibana, estendendo lentamente a mão para explicar a situação. Este é um mundo totalmente novo, bem diferente do mundo Shinobi. Tachibana começou sua explicação. No entanto, ele o adaptou, omitindo detalhes sobre o One Piece ou os ideais do povo. Em vez disso, ele destacou o sistema de recompensas dos piratas e a existência de caçadores de recompensas. No escuro, os olhos de Kakuzu brilhavam cada vez mais, até que brilhavam como chamas fantasmagóricas. Este é o paraíso. Um mundo como este realmente existe? Imagens de piratas navegando pelo mar, não de baús de tesouro em movimento, passaram pela mente de Kakuzu. Seu coração ganancioso doeu enquanto ele olhava para Tachibana com insatisfação. Por que você esperou tanto para me desafiar? Sabe quanto tempo você desperdiçou comigo? Cada segundo atrasado era outra oportunidade perdida. Outras pessoas podem estar roubando sua presa. Tachibana ficou sem palavras por um momento, então percebeu que ele não era o único afetado pelo chamado do tesouro. Até Kakuzu estava pensando em seu lucro. Esqueça. Não vou guardar rancor, Tachibana acenou com a mão em sinal de desdém, perdoando a impaciência de Kakuzu. Eu permitirei que você navegue neste mar e persiga seus interesses. Mas tenho algumas condições. Quem você quer que eu mate? Se for você quem pede, eu faço de graça. As palavras de Kakuzu estavam cheias de entusiasmo. Para ele, desde que desse dinheiro, qualquer um poderia ser amigo. Você não precisa matar ninguém. Eu cuido disso. Mas quero metade do dinheiro que você ganhar. Os olhos de Kakuzu se estreitaram. Você está pedindo 50% do meu trabalho? Tachibana deu um sorriso irônico. Você já não estava morto? Como consegue trabalhar se eu não o trouxe? E mesmo agora, você ainda está sob meu controle. Eu simplesmente não estou interessado em um servo zumbi. O homem em questão permaneceu em silêncio. Não podemos diminuir esse valor? A voz de Kakuzu tremeu um pouco. Não. Sem mim, você não teria chance de ganhar dinheiro. Eu poderia pedir 70%, mas estou sendo generoso. Este homem é o diabo, pensou Kakuzu amargamente. Ele queria se enfurecer e desistir, mas também queria ganhar dinheiro neste novo mundo. No final, ele concordou relutantemente com os termos de Tachibana. Ótimo. Trabalhe duro e você poderá até se tornar um Shichibukai. Assim, você poderá roubar pessoas legalmente, disse Tachibana com um sorriso irônico. Tanto faz, resmungou Kakuzu. Capítulo 281. Kakuzu então se afastou satisfeito com sua nova chance na vida e ansioso para começar sua caçada. Primeiro, matarei alguns fracos para reabastecer os corações do meu Omedo do rancor da terra. Assim que encontrar algum mais forte, o substituirei, pensou ele. Antes de partir, Tachibana entregou a Kakuzu o método de treinamento aqui transmitido por Kizami. Tachibana não tinha certeza se um corpo de reencarnação do mundo impuro como o de Kakuzu poderia aprender aqui, mas valia a pena experimentar. Depois de mandá-lo embora, Tachibana não retornou à taverna. Em vez disso, ele ativou seu Rinnegan, e uma luz roxa piscou em suas órbitas oculares enquanto o espaço ao redor dele começou a se distorcer. Com um repentino ai, Naruto saiu da passagem espacial e caiu no chão. Esse cara estúpido. Tachibana revirou os olhos. Naruto, apesar de sua força atual, tinha um talento especial para fazer até coisas simples parecerem desajeitadas. Tachibana, quanto tempo? Naruto se levantou e exclamou animado. Tachibana suspirou. Naruto, como estão as coisas no mundo ninja? Ele foi direto ao ponto. É ótimo. Kakashi-sensei está fazendo um trabalho incrível administrando Konoha. A paz e as pessoas estão se dando muito bem, começou Naruto. Naruto continuou ansiosamente, contando tudo o que havia acontecido nos últimos meses. Desde a unificação do mundo ninja, as disputas passaram a ser resolvidas por meio da diplomacia e não do combate. As principais aldeias estavam encontrando um ponto em comum, e as pessoas estavam começando a deixar de lado velhos rancores, especialmente sob o olhar atento daqueles que estavam no poder. Tachibana sentiu. A paz foi alcançada sob sua influência. Ele não perguntou a Naruto sobre Hinata e os outros, pois já estava de olho neles através de suas habilidades sensoriais. E o Sasuke? Faz tempo que não o vejo, perguntou Naruto, seu tom ficando mais sério enquanto perguntava sobre seu rival. Ele está indo bem. Na verdade, eu diria que ele pode te ultrapassar em breve, disse Tachibana com um leve sorriso. O quê? Os olhos de Naruto se arregalaram em choque. Ele trabalhou muito para alcançar Sasuke e até mesmo superá-lo. Sasuke já estava avançando novamente? Tachibana riu baixinho. Não se preocupe. Eu te trouxe aqui para te dar uma chance de ficar ainda mais forte e segui-lo. Ele então explicou a situação no mundo dos piratas, focando nos conflitos em andamento entre os piratas e os fuzileiros navais. Naruto ouviu atentamente, ficando cada vez mais frustrado ao saber do caos causado pelos piratas. Esses piratas são nojentos. São como bandidos roubando e machucando pessoas sem motivo. Naruto exclamou com raiva. Tachibana riu baixinho. Exatamente. É por isso que quero que você se torne um fuzileiro naval e faça justiça a esses piratas. Os olhos de Naruto brilharam com a palavra justiça.
Tachibana se inclinou, atraindo-o ainda mais para a ideia. E se você se tornar o rei dos fuzileiros navais, bem, isso pode muito bem prepará-lo perfeitamente para se tornar o próximo Hokage. Hokage? A atenção de Naruto se voltou totalmente para Tachibana. Seu sonho sempre foi se tornar Hokage, e agora Tachibana estava lhe oferecendo um caminho para tornar esse sonho realidade. Sim, depois que você tiver eliminado os piratas e provado que é o rei dos fuzileiros navais, você terá tudo o que precisa para assumir o posto de Hokage, disse Tachibana, expondo o plano. Naruto estava completamente convencido da ideia. O pensamento em Sasuke deixou sua mente momentaneamente enquanto seu desejo de se tornar Hokage tomava conta dele. Eu farei isso. Eu me tornarei o rei da marinha e depois o Hokage. Naruto gritou com sua determinação flamejante. Tachibana sorriu. Ótimo. Agora você pode ir para a Vila do Moinho de Vento. Lá você encontrará alguém chamado Garp. Ele vai te ajudar a começar. Naruto assentiu ansiosamente. Ele estava pronto para sua próxima aventura, animado para ficar mais forte e se aproximar do seu sonho. Tachibana não atribuiu muitas tarefas complicadas para Naruto. Ele sabia que não deveria sobrecarregar alguém com uma mente limitada como a dele. Muitas instruções poderiam facilmente levar a erros, e a última coisa que Tachibana queria era que Sengoku ou os outros percebessem qualquer falha em seu plano. Apesar disso, Tachibana estava ansioso para ver como Naruto se desenvolveria neste novo mundo. O confronto entre duas figuras lendárias, Naruto e Luffy, era algo que ele estava particularmente ansioso para testemunhar. As faíscas que surgiriam no confronto desses dois caminhos únicos seriam certamente extraordinárias. Tachibana flexionou o pulso pensativamente, como se estivesse se lembrando de algo importante. O jutsu de Naruto não precisava ser um pouco ajustado. Ele se virou para Naruto com uma expressão séria e ordenou. Agora que estamos neste mundo, temos que nos adaptar aos costumes deles. De agora em diante não falem de laços ou amizade. Em vez disso, concentrem-se em justiça. Entenderam? Naruto piscou surpreso, mas rapidamente assentiu. Certo, entendi. Enquanto isso, em Marineford, dentro do escritório do almirante da frota, Garp espirrou alto, assustando Sengoku, que estava concentrado em sua papelada. Garp, se você vai ficar só de bobeira comendo meu senbei, então saia daqui. Sengoku disparou. Hahaha. Não fique tão tenso, Sengoku. É só senbei. Vou dividir o meu com você na próxima vez. Garp riu, sua atitude despreocupada deixando Sengoku louco. Sengoku suspirou. Depois de tantos anos como companheiros, ele sabia que Garp não mudaria de repente. Depois de terminar o resto do senbei, disse Garp. Sengoku, estou de licença para visitar meu neto no Mar do Leste. A paciência de Sengoku finalmente acabou. Você volta para o Mar do Leste 3 vezes por ano. Você passa tanto tempo se divertindo que é incrível se consegue fazer alguma coisa. O que há de errado nisso? Disse Garp, estufando o peito com orgulho. Meu neto Luffy será um futuro almirante da marinha, e preciso ter certeza de que ele está pronto. Sengoku jogou um relatório na mesa, frustrado. Nem comece com seus netos. Olhem este relatório de inteligência. Garp pegou o relatório e o examinou rapidamente. Sua risada alta e calorosa logo encheu a sala. Haha. Ace conseguiu recrutar o Uchiha Sasuke para sua equipe. Esse garoto tem potencial de verdade. Calha a boca, Garp. Você tem noção dos problemas que sua família está causando? Rosnou Sengoku. Ele vinha limpando a bagunça de Garp há décadas e agora, com Ace e Sasuke do mesmo lado, as coisas estavam piorando. Sengoku balançou a cabeça. Sua família continua me arrastando para essa confusão. Você vai consertar isso. E como você espera que eu faça isso? Garp perguntou com genuína confusão. Sengoku lhe entregou outro papel. Você vai transformar Ace em um Shichibukai. É assim. Capítulo 282. Sengoku tinha boas intenções para Garp, esperando aliviar seu fardo. Embora Ace tivesse se tornado um pirata, Sengoku ainda estava considerando os sentimentos de Garp e não o tratava apenas como um pirata comum. Sua solução foi o sistema Shichibukai, um grupo de piratas recrutados pelo governo mundial para realizar saques legais, isentos de perseguição pela marinha. Se Ace se tornasse um dos Shichibukai, Garp não teria que se preocupar em ver seu neto como um inimigo. Sengoku entendeu que um dia Ace poderia ser pego, e Garp poderia enfrentar a tristeza de ver seu neto na prisão. Como resultado, Sengoku tinha mais do que apenas compaixão em seu coração. Ele também viu uma vantagem estratégica. De acordo com suas informações, Ace não era um pirata típico. Ele representava uma ameaça mínima à segurança do mar. Ter alguém como Ace sob controle como o Shichibukai era muito melhor do que permitir que ele se juntasse a uma equipe ambiciosa. Além disso, com Uchiha Sasuke agora fazendo parte da equipe de Ace, Sengoku viu uma oportunidade de neutralizar duas ameaças potenciais de uma só vez. Era uma situação vantajosa para todos. Garp, com seu pensamento direto de sempre, acreditava que Sengoku estava sendo indulgente por ele e ficou comovido com a gentileza do amigo. Talvez ele tentasse comer menos dos lanches senbei de Sengoku como um gesto de gratidão. Na realidade, ele também podia deduzir as mesmas coisas que Sengoku, mas isso não negava que Sengoku também o tinha em mente. Então, ele não se importou. Da próxima vez que Ace e sua tripulação chegarem ao arquipélago de Sabaldi, eu os convidarei, disse Garp para si mesmo. Não há necessidade de desperdiçar recursos procurando por eles.
Ace certamente passaria pela Ilha dos Homens-Peixe, sob o arquipélago de Sabaldi, para chegar ao Novo Mundo, tornando-o o lugar perfeito para um encontro. Com isso resolvido, Garp sentiu vontade de retornar ao Mar do Leste, sentindo um estranho mal-estar após seu espirro anterior. Ele precisava ver como estava seu amado neto, Luffy. Sengoku esfregou as têmporas, exasperado pela atitude despreocupada de Garp. Garp, os mares têm estado agitados ultimamente. Você realmente merece a justiça que defende, sendo tão preguiçoso? Garp cutucou o nariz com indiferença e deu um tapinha na meleca. O mar não está tão ruim assim. O Barba Branca está baixo, e exceto por aquele pirralho ruivo que gosta de se mexer e causar problemas, o resto está relativamente tranquilo. A menção do pirata ruivo fez Garp cerrar os dentes. Se não fosse pelo encrenqueiro Shanks, seu neto não estaria sonhando em se tornar o próximo rei dos piratas. A equipe de Roger, na mente de Garp, não era nada além de problemas. Não se concentre apenas nos 4 imperadores, alertou Sengoku. Há novos rostos perigosos por aí, novatos com potencial real. Ele suspirou, sentindo o peso da incerteza pairando sobre o mar como uma nuvem de tempestade. Garp sorriu, mastigando seu senbei. Não se preocupe. Aokiji e os outros pirralhos estão no controle. Nenhum novato causará muitos problemas, e se o céu cair, o governo mundial estará nos protegendo. Sengoku conhecia Garp muito bem, nenhuma bronca poderia mudar sua natureza tranquila. Suspirar. Relutantemente Sengoku entregou uma recompensa a Garp. Já que você vai para lá, cuide desta missão. Esse cara matou um capitão da marinha no Mar do Leste. Sem olhar 2 vezes, Garp amassou a recompensa no bolso do casaco e correu para seu navio, ansioso para voltar para casa. Meio mês depois, o navio de guerra com cabeça de cachorro de Garp chegou às pacíficas costas do Mar do Leste, atracando perto de Vila do Moinho de Vento. Garp foi direto para a taverna de Makino, com a intenção de comprar algumas guloseimas antes de visitar o esconderijo de Dadan para ver Luffy. Mas, para sua surpresa, Luffy já estava lá, discutindo com um garoto loiro da sua idade. Eu não vou me juntar à sua tripulação, Luffy, gritou o garoto Naruto. Eu não quero ser um pirata. Mas os piratas são as pessoas mais livres do mundo. Luffy retrucou. Vamos, Naruto, você será meu primeiro imediato. De jeito nenhum. Eu quero me tornar o rei dos fuzileiros navais e Hokage um dia. Não quero ser um pirata. Piratas são vilões. Eles queimam, saqueiam e causam todo tipo de maldade. Luffy, junte-se a mim na marinha. Eu serei o almirante da frota e você será um dos meus 3 almirantes. Luffy balançou a cabeça. Um fuzileiro naval? Não quero ser como vovô. Eles são todos bandidos. Garp, que estava ouvindo da porta, sorriu para as tentativas de Naruto de convencer Luffy a se juntar à marinha. Ele achou revigorante ouvir alguém com bom senso tentando guiar Luffy. Mas quando Luffy o chamou de bandido, o humor de Garp piorou. Com um estrondo repentino, o punho de ferro de Garp pousou na cabeça de Luffy. Ai! Vovô, você voltou! Luffy gritou, esfregando a cabeça dolorida. Naruto olhou para Garp com admiração. Esse velho era enorme. Seria mesmo o avô do Luffy? Ele sabia que a altura geralmente vinha da genética, mas ainda assim, enquanto os pensamentos de Naruto vagavam, Garp sorriu para ele, sentindo uma estranha sensação de familiaridade e carinho pelo garoto. Naruto, hein? Disse Garp, dando-lhe um tapinha no ombro. Ouvi dizer que você quer ser fuzileiro naval, ótimo. Sou Garp, vice-almirante da marinha. Os olhos de Naruto brilharam. Meu nome é Uzumaki Naruto e vou me tornar o almirante da frota e o Hokage. Garp ficou surpreso. Almirante da frota, ele conseguia entender isso, mas o que significava o outro título? Hokage? O que é isso? Naruto continuou explicando. Demorou um pouco para Garp entender o sonho de Naruto, e quando ele percebeu que Hokage era semelhante a um chefe de aldeia, ele não conseguiu evitar rir. Ha. Imaginar a reação de Sengoku ao ver alguém valorizando mais um chefe de aldeia do que o almirante da frota não teria preço. Garp riu tanto que Naruto e Luffy ficaram completamente confusos. Com um sorriso largo, Garp deu um forte tapinha nas costas de Naruto. Bom garoto. Bastante ambicioso. Que tal você vir velejar comigo até Marineford? Capítulo 283. Vovô, Naruto é meu imediato, então ele não pode se tornar um fuzileiro naval. Luffy gritou ansiosamente quando viu Garp tentando tirar Naruto dele. Mas Garp lançou-lhe um olhar feroz, silenciando-o instantaneamente. Afinal, esse era um reflexo enraizado em anos de disciplina. Luffy havia sofrido inúmeras surras do avô e agora mudará repentinamente. Virando-se para Naruto, a expressão de Garp se suavizou e se tornou mais amigável. Naruto, você pode voltar comigo para o quartel-general da marinha. Se passar no teste, garanto que poderá subir de patente rapidamente. Se algum oficial da marinha ouvisse a oferta de Garp, naturalmente concordaria. Apesar de ser apenas um vice-almirante, a posição de Garp no quartel-general da marinha excedia em muito a dos 3 almirantes. Sua reputação e status como herói da marinha, tendo repetidamente derrotado piratas notórios, fizeram dele uma lenda. Ele treinou junto com o atual almirante da frota da marinha e chefe do Estado-Maior, e até mesmo o almirante Aokiji serviu como segundo em comando de seu navio. Até mesmo os outros 2 almirantes raramente o contrariavam em questões importantes. Em suma, estar sob a proteção de Garp significava ter um poderoso apoio da marinha. Sério? Naruto ficou muito feliz por ter sido tão fácil. Naruto não era do tipo que pensava demais.
Ele não esperava que as coisas fossem tão bem. Ele praticamente se juntou aos fuzileiros navais num piscar de olhos. Ótimo! Vamos para o quartel-general da Marinha! Naruto exclamou e começou a andar. Garp riu muito, satisfeito com a resposta entusiasmada de Naruto. É mais ou menos isso. Assim que você ouvir falar em se tornar um fuzileiro naval, essa é exatamente a reação que você deveria ter. Bogart, o ajudante de Garp, deu um passo à frente e sussurrou. Vice-almirante Garp, talvez devêssemos investigar os antecedentes desse garoto primeiro? Garp ficou um pouco irritado. O que poderia haver de errado com alguém que irradiava pura inocência? Mas, em respeito a Bogart, ele fez algumas perguntas básicas a Naruto. Naruto, espere um pouco, tenho algumas perguntas para você. Em relação às perguntas, Naruto respondeu com sinceridade, explicando que não tinha ideia de como havia chegado àquela ilha. Ele simplesmente não sabia os detalhes de que tipo de ninjutsu Tachibana havia usado para trazê-lo, então ele não estava mentindo. Garp e seus homens não duvidaram das palavras de Naruto. Embora ele tenha mencionado lugares como a Vila de Konoha e a Vila das Nuvens, eles nunca tinham ouvido falar deles. Mas considerando quão vasto o mundo era, nem mesmo o governo mundial conseguia rastrear todas as pequenas vilas, especialmente de nações não afiliadas. Na verdade, Garp tinha um jeito de saber se alguém estava mentindo, aqui da observação, e com sua experiência, estava claro para ele que Naruto estava dizendo a verdade. Foi exatamente por isso que Tachibana enviou Naruto para a Marinha. Como esperado, aqueles que pareciam simplórios eram difíceis de detectar como ameaças. Alguém tão direto quanto Garp poderia facilmente sentir intenções maliciosas nos outros. Em todo o mundo ninja, Naruto era provavelmente uma das pessoas mais diretas que existiam, exceto talvez Might Guy. Mas Guy, bem, Tachibana nunca o usaria para trabalho secreto. Se Sasuke tivesse sido enviado, ele não teria durado um dia antes de causar uma grande briga no quartel-general da Marinha. Naruto, ficarei aqui por mais meio mês, mas não se preocupe. Iremos direto para a Grand Line pelo Call Belt. Isso nos poupará muito tempo, disse Garp, passando o braço pelos ombros de Naruto com entusiasmo. Os dois pareceram se dar muito bem desde o começo. Garp também tinha suas próprias segundas intenções. Ele pode ser uma boa influência para Luffy. Ele viu quão próximos Luffy e Naruto eram, e se Naruto se juntasse à Marinha, talvez Luffy pudesse fazer o mesmo. Com esses pensamentos girando em sua cabeça, Garp sorriu ainda mais amplamente. Grand Line, perto de Water 7, navio dos piratas Spade. Ace estava sentado entre sua equipe bêbada, o cenário era caótico com pratos espalhados e garrafas vazias do banquete. Sasuke, parado no meio do caos, sentiu uma vontade repentina de invocar o Susanoo e cortar esses tolos e seu navio ao meio. Estou realmente preso em um navio pirata, pensou ele irritado. Nos primeiros dias, esses idiotas conseguiram manter as coisas relativamente organizadas, para a grande satisfação de Sasuke. Mas agora, com o passar do tempo, sua verdadeira natureza estava aparecendo. O que os piratas faziam no tempo livre? Além de velejar, sua principal forma de entretenimento parecia ser beber sem parar. Os piratas Spade adotaram totalmente essa tradição, oferecendo um pequeno banquete a cada 3 dias e um grande a cada 5. Como ninja, Sasuke desprezava álcool, mas toda vez que Ace lhe oferecia uma bebida, ele se sentia obrigado a aceitar, mesmo sendo a última coisa que ele queria. Até Deus-se, que normalmente permanecia sóbrio para ajudar Sasuke a vigiar a tripulação, se juntou às festividades na noite passada, deixando Sasuke como o único acordado. Sasuke continuou andando até chegar a uma certa pessoa. Bang! Ace desgraçado, eu não sou sua babá. Sasuke rosnou, olhando feio para Ace, que estava segurando o rosto machucado depois de ter levado uma surra. Ace estremeceu, prendendo a respiração enquanto esfregava a bochecha dolorida. Certo, você me bateu forte demais. Não precisava me bater tanto, Sasuke. Pare de reclamar. Agora me diga, você já acordou? A expressão de Sasuke permaneceu sombria, sem se divertir com as palhaçadas de Ace. Ele tem muita experiência em lidar com idiotas como Ace. Sim, estou acordado. Não me bata de novo. Ace respondeu apressadamente. Apesar de ser um usuário da fruta Mera, as chamas de Sasuke, particularmente as negras de Amaterasu, o aterrorizavam. Mesmo sendo um usuário Logia, Ace sabia que não deveria mexer com aquelas chamas negras. Além disso, as habilidades gerais de luta de Sasuke e Aki eram superiores às de Ace, e se Ace dependesse apenas do poder de sua fruta, ele não teria chance contra Sasuke. Não, preciso treinar mais para poder alcançá-lo. Ace jurou silenciosamente. Acordem, seus preguiçosos, e voltem ao trabalho, precisamos chegar ao nosso destino, ele começou a gritar, direcionando a equipe para Water 7. O plano deles era consertar o navio e substituir alguns de seus componentes principais. O navio, originalmente tomado de outra tripulação pirata, não era ruim, mas não suportaria o clima imprevisível do novo mundo. Para garantir a segurança, eles decidiram reformá-lo antes de continuar a viagem. Nas últimas semanas, os piratas Spade estavam atacando outras tripulações piratas para acumular fundos suficientes para os reparos. E finalmente conseguiram algumas centenas de milhões de belis. Enquanto o navio navegava firmemente para frente, Sasuke permaneceu na proa com os olhos fechados. Ele estava praticando seu Baki de observação? Com o poder combinado de seu Sharingan e Rinnegan, ele sabia que sua força só aumentaria quanto mais ele treinasse.
Quando eu vir Naruto novamente, estarei muito mais forte, Sasuke pensou consigo mesmo. Ele estava confiante de que mais pessoas do mundo ninja chegariam a este mundo em breve, e ele precisava estar preparado para isso. Vou garantir que a distância entre mim e Naruto aumente enquanto posso. Mas o que Sasuke não sabia era que Naruto já havia chegado ao mundo dos piratas. De repente, Sasuke sentiu uma forte flutuação em seu baki de observação. Ele abriu os olhos e olhou para Water 7 com um olhar penetrante. Capítulo 284. O que está errado? Ace percebeu o desconforto de Sasuke e olhou para cima com curiosidade, mas não conseguiu ver nada em comum. Há um navio vindo para cá, e é um velho conhecido. Ele guardou a última parte para si, mas seus olhos ficaram um pouco mais intensos. Um pouco mais tarde, Ace avistou um navio se aproximando, um veleiro de 3 mastros, diminuindo rapidamente a distância entre eles. Os 2 navios estavam em rota de colisão direta. Vamos embarcar? O resto da tripulação ficou animado. Descobrir outros grupos piratas geralmente significava que eles estavam prestes a fazer fortuna. Com Sasuke e Ace liderando-os, não havia uma tripulação pirata nesta parte do mar que pudesse rivalizar com os piratas Spade. Não haja precipitadamente. Sasuke levantou a mão, interrompendo a excitação deles com uma expressão calma e serena. Ele ainda não conseguia determinar as intenções do navio que se aproximava. Foi apenas uma coincidência aleatória, ou eles estavam vindo atrás dele. Pouco tempo depois, os 2 navios estavam a menos de 100 metros de distância, e no navio oposto estava um homem-peixe empunhando uma grande espada. Não é este o Supernova Uchiha Sasuke e o Ace Punhos de Fogo, ambos se aproximando de 400 milhões em recompensa? O homem sorriu, sua boca de tubarão se abriu amplamente enquanto ele olhava com um brilho brincalhão. Espadachim Homem-Peixe. Oshigaki Kizami. A voz de Ace ficou mais séria quando ele identificou a figura. Kizami ganhou recentemente uma grande reputação, não apenas por sua força, mas também por sua capacidade de manipular o fluxo da água, uma habilidade perigosa em mar aberto, especialmente contra usuários de Akuma no Mi como Ace. Na água, as habilidades de Kizami o tornavam um oponente formidável. Mas Ace, sempre um lutador, sentiu mais excitação do que medo. Oshigaki Kizami, qual é o seu propósito? A voz de Sasuke era fria enquanto ele pressionava o ombro de Ace, impedindo-o de agir impulsivamente. Seu olhar ilegível e intenso estava fixo em Kizami. Para ser honesto, Sasuke não gostava dele nem um pouco. Quando estava na Akatsuki, Kizami fez dupla com Uchiha Itachi, e qualquer coisa relacionada a Itachi despertava sentimentos de amargura em Sasuke. No entanto, também havia um sentimento de ciúme. Kizami conquistou a confiança de Tachibana de uma forma que o tornou um aliado próximo, quase como um membro da família. Então, será que a aparição de Kizami aqui significava que Tachibana estava descontente com Sasuke e com o que ele havia feito até então? Tudo o que fiz foi me juntar temporariamente a essa tripulação pirata. Será que Tachibana acha que me juntei a eles para sempre em vez de completar a missão? Sasuke estava pensando demais nas coisas. Se Tachibana soubesse o que estava pensando, provavelmente balançaria a cabeça em descrença. Ele tinha outras coisas para fazer. Onde teria tempo para acompanhar cada movimento de Sasuke? Isso supondo que ele quisesse acompanhar seus movimentos. Entrar para os piratas Spade? Mesmo que Sasuke decidisse fazer outras escolhas na vida e encontrar uma esposa, Tachibana não se importaria. Bem, se ele encontrasse uma esposa neste mundo, ele ainda estaria um pouco curioso. Com certeza, Kizami pareceu confuso em resposta ao questionamento ríspido de Sasuke. Ele só se aproximou para cumprimentar seu conhecido, mas Sasuke estava reagindo como se estivesse diante de uma grande ameaça. No entanto, Kizami rapidamente compreendeu a situação e um sorriso cúmplice se espalhou por seu rosto. Relaxe, Sasuke, ele disse calmamente. Afinal, somos velhos amigos. Só passei para ver como você está. Seu tom mudou um pouco, tornando-se mais sério. Mas, embora seja bom ter alguns sonhos, ele continuou, suas palavras de repente carregando um tom frio. Não se esqueça de qual é o seu verdadeiro propósito ao partir para o mar. Embora Kizami falasse de sonhos, Sasuke entendeu o aviso subjacente. Era uma expressão velada de insatisfação por Sasuke ainda não ter completado a tarefa dada por Tachibana. Mas enquanto Tachibana não enviasse alguém pessoalmente para repreendê-lo, Sasuke não estava preocupado com Kizami. Sua confiança retornou e com sua arrogância habitual ele respondeu. Não precisa me lembrar. Eu sei exatamente o que estou fazendo e não lhe respondo. Pode ir embora agora. Kizami, imperturbável pela atitude de Sasuke, simplesmente deu de ombros. Só não se esqueça, disse ele. Irritar um deus tem consequências, e acho que você sabe exatamente quais são. Sem esperar por uma resposta, Kizami fez sinal para seu navegador zarpar, deixando Sasuke para trás com uma expressão sombria no rosto. Sua mão agarrou firmemente o punho de sua espada Kusanagi enquanto ele observava o navio desaparecer. É claro que Kizami sabe como ganhar o favor de Tachibana, Sasuke murmurou para si mesmo, ainda carrancudo. Acabaram de sair? Achei que ia ter briga, disse Ace, coçando a cabeça confuso, enquanto observava o navio de Kizami partir. Ele percebeu que Kizami e Sasuke tinham alguma história e claramente não se davam bem. Mas o fim abrupto da conversa tensa o deixou perplexo. Por que toda essa conversa dura e depois ir embora assim? Ace continuou, ainda confuso. Esse Oshigaki Kizami é estranho. E o que é isso de irritar um deus? Não existe isso, e o que o seu sonho tem a ver com isso? Calha a boca.
Sasuke retrucou, interrompendo o discurso de Ace. Sua explosão repentina assustou a todos. Sasuke respirou fundo algumas vezes para recuperar a compostura e então falou em um tom baixo e sério. Ace, há muitos segredos neste mundo que você desconhece. Cuidado com suas palavras. Embora o orgulho de Sasuke o tornasse relutante em reconhecer quaisquer deuses, ele já havia aceitado há muito tempo que Tachibana havia alcançado um poder acima de todos eles. Embora Sasuke pensasse em seres como Kaguya como nada mais do que alienígenas poderosos que poderiam ser derrotados, sua perspectiva mudou. Tachibana não apenas controlou todo o mundo shinobi, mas também transcendeu a ponto de Sasuke considerá-lo divino. Pelo menos para os dois mundos que governava, Tachibana era um deus. Sim, Sasuke já considerava este mundo como sendo de Tachibana. Mas esse deus era um pouco vingativo. As memórias de Sasuke remetem aos seus dias de juventude, quando ele constantemente buscava desafiar Tachibana, especialmente após cada aumento de força. Certa vez, a ânsia de Sasuke em lutar chegou a interromper Tachibana enquanto ele aproveitava seu tempo com Hinata. O resultado, bem, Sasuke não gostava mais de pensar nisso. Esfregando o lado do corpo inconscientemente, Sasuke murmurou, no futuro, Ace não provoque o Kizami. Esse cara não é brincadeira. Ace levantou uma sobrancelha, intrigado. Por que isso? Sasuke suspirou. Você, um usuário de Akuma no Mi, não teria a mínima chance contra ele. Se você tocar na água, está acabado. O poder dele de manipular essa água é mortal, principalmente no mar. Através de seu Haki de observação, Sasuke pôde sentir que Kizami havia se tornado ainda mais forte, possivelmente alcançando um nível que rivalizava com o lendário segundo Hokage Senju Tobirama com suas técnicas baseadas em água. As habilidades de Ace, embora poderosas, não eram páreo para Kizami no mar. Vendo a preocupação genuína de Sasuke, Ace assentiu. Ainda assim, no fundo, ele não estava totalmente convencido. Ele tinha grandes ambições, derrotar Barba Branca e se tornar o rei dos piratas. Ele realmente poderia ter medo de alguém como Kizami? Sasuke, percebendo a aparente concordância de Ace, apontou para a Cidade das Águas. Estamos atrasados há muito tempo. A Grand Line não é mais um desafio. É hora de dar uma pausa e partir para o novo mundo. Os olhos de Ace brilharam e ele riu. Vocês ouviram, pessoal. Vamos para o novo mundo. Ele ordenou que Deus cessasse as velas com a voz cheia de entusiasmo. Seu próximo destino, Water 7. Enquanto isso, do outro lado, após se separar de Sasuke, Kizami pensou consigo mesmo por um momento antes de ativar o anel em sua mão. Ele contatou a Tachibana. Tachibana-san, tem uma novidade para você. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 285. Você veio mesmo me procurar? Há algum problema? No espaço espiritual escuro, o corpo espiritual de Tachibana se materializou, com uma expressão de surpresa no rosto enquanto olhava para Kizami. Nada de problemático. Só tenho algo a relatar. Então vá em frente. Tachibana ficou um pouco intrigado. Eu estava a caminho de Alabasta e tudo estava indo bem, quando me deparei com Sasuke. Kizami relatou brevemente sua jornada antes de mencionar Sasuke e o que havia acontecido. O Sasuke tem algo acontecendo com Ace? Tachibana refletiu surpreso. Foi estranho ver Sasuke se juntando a alguém neste mundo. Mas depois de pensar um pouco, Tachibana achou que não era tão inacreditável assim. De acordo com a descrição de Kizami, a personalidade de Ace era rude e despreocupada. Sasuke sempre teve uma queda por essas pessoas. Pobre Naruto, ele pode perder o coração de Sasuke para outra pessoa. Tachibana riu sozinho, um pensamento brincalhão cruzando sua mente. Talvez Naruto devesse conhecer Ace, e os três poderiam ter um verdadeiro triângulo amoroso. De repente, Tachibana se lembrou de um meme de sua vida passada. Naruto, por quê? Deveria ter sido eu, não ele. Quanto mais ele pensava nisso, mais divertido ficava e seu sorriso se alargava. Não se preocupe muito com isso, disse Tachibana, acenando com a mão em sinal de desdém. A tarefa que lhe dei não tem um limite de tempo rigoroso. Cada um tem seu próprio caminho a seguir. Você não precisa ser tão rígido em relação a isso. Tachibana não era exatamente o que você chamaria de um líder rigoroso. Ele preferia deixar seus subordinados terem bastante liberdade, desde que não testassem os limites de sua paciência. Ele estabeleceu metas mais amplas e permitiu que eles cuidassem dos detalhes da maneira que achassem melhor. Essa abordagem passiva, no entanto, também o tornou um líder notavelmente eficaz. Sua clemência manteve todos motivados e fortalecidos. Contanto que ninguém cruzasse a linha, Tachibana não interferia nem se importava com o que eles faziam. Sasuke influenciando os piratas do Barba Branca? Um sucesso aos olhos de Tachibana. Afinal, eles ainda tinham bastante tempo de navegação pela frente sem pressa. Tachibana-sama, você é muito compreensivo. Ter um líder como você neste mundo é realmente uma bênção, disse Kizami, demonstrando respeito. Então, após uma pausa, Kizami expressou sua preocupação. Mas se, quero dizer, hipoteticamente, se Sasuke formar laços profundos com as pessoas deste mundo, isso afetará seus planos? Kizami não estava errado em se preocupar. Tecnicamente, eles eram invasores. Todos neste mundo podem ser considerados inimigos. Se Sasuke se apegasse demais e de alguma forma revelasse a existência de Tachibana ou seus planos, isso poderia causar problemas. Tachibana, no entanto, permaneceu indiferente. Não fique tão tenso. Sasuke sabe muito bem o que fazer e o que não fazer. Além disso, não estamos aqui como invasores. Estamos aqui para resgatar essas pessoas de suas vidas miseráveis.
Não importa o quanto as coisas mudem para elas, a situação delas não vai piorar, no mínimo. Kizami ficou em silêncio. As palavras de Tachibana soaram verdadeiras. As pessoas deste mundo estavam em pior situação do que as do mundo ninja. Eles foram oprimidos por nobres, aterrorizados por piratas e traídos por fuzileiros navais corruptos. Ele viu tudo isso em primeira mão nos últimos meses. Depois de tranquilizar Kizami para deixar Sasuke sozinho, Tachibana cortou a conexão e retornou ao presente. Próximo. Uma longa fila se estendia à sua frente enquanto os pacientes aguardavam sua vez, enquanto Nami sentava-se perto deles, contando alegremente o dinheiro que estavam ganhando. Depois de deixar Vila do Moinho de Vento, eles começaram a viajar de ilha em ilha, oferecendo serviços de cura. Ele alegou ter comido uma Akuma no Mi curativa e montado uma pequena mesa onde quer que fosse para tratar os doentes. Inicialmente Tachibana pretendia oferecer seus serviços de graça, mas, sob a pressão implacável de Nami, ele cobrou uma taxa modesta, 100 belis por tratamento. A ganância de Nami por dinheiro era insaciável. Alguém poderia pedir pela vida dela, mas nunca tocar no seu dinheiro. Para muitas pessoas, a pequena taxa era apenas o preço de um jornal, acessível a praticamente qualquer pessoa. No início, as pessoas duvidaram das habilidades de Tachibana, mas depois de vê-lo curar algumas pessoas feridas em segundos, essas dúvidas desapareceram rapidamente. Logo, todos queriam experimentar o lendário poder de cura da Akuma no Mi, mesmo que não estivessem doentes. Rapidamente, Tachibana se viu lotado de pacientes, enquanto Nami alegremente agia como caixa, contando as moedas com alegria. Embora 100 belis não fossem muito individualmente, a pilha crescente era satisfatória. Nos últimos 2 meses, eles viajaram por 3 ilhas, em ritmo lento. O que eles haviam conquistado naquele tempo? Afinal, Luffy havia viajado pela Grand Line e participado da Guerra das Cúpulas em apenas 68 dias. Comparado a isso, o ritmo de Tachibana era quase de tartaruga, então não houve muita coisa que eles conseguiram. Ei, mais um que não tem nada para dar, murmurou Tachibana, dispensando um paciente. Claro, Tachibana também tinha outro motivo, ganhar pontos por sua cura. Próximo. O problema de curar tantas pessoas era que o sistema extraía atributos e pontos com base na força da pessoa que estava sendo tratada. Embora a aptidão física média das pessoas no mundo pirata fosse decente, muitas delas não apresentavam nenhum atributo. Mesmo quando alguém o fazia, geralmente era apenas uma quantidade minúscula, 0,1 ou 0,2, na melhor das hipóteses. Em 2 meses, apesar de toda a cura que ele havia feito, as estatísticas físicas e espirituais de Tachibana mal haviam melhorado. A partir de amanhã, vamos acelerar o ritmo e seguir direto para a Grand Line. Naquela noite, deitada em uma espreguiçadeira, Tachibana tomou uma decisão. Você não disse que iríamos com calma? Perguntou Nami, parando de contar dinheiro para olhar para ele, confusa. Tachibana suspirou. Ele poderia realmente explicar que as pessoas na Grand Line eram mais fortes e lhe dariam melhores atributos? Ouvi pessoas dizerem que as pessoas na Grand Line são mais ricas e têm mais tesouros, mentiu Tachibana. Imediatamente, os olhos de Nami brilharam como estrelas. Sério? Nesse caso, vamos pular a Vila Shimotsuki e ir direto para a Grand Line. Espere, você disse Vila Shimotsuki? O interesse de Tachibana foi despertado quando ela mencionou a vila. Sim, é nossa próxima parada. Mudei de ideia. Vamos primeiro para aquela vila e depois para a Grand Line. Capítulo 286. A vila era associada à família Shimotsuki, uma das grandes famílias do país de Wano. No entanto, a visita de Tachibana não foi motivada pelo desejo de se aprofundar na herança da vila, nem de desvendar seus mistérios. Seu objetivo era muito mais simples, ele queria aprender a arte da espada deste mundo. Após uma jornada tranquila, Tachibana e Nami finalmente chegaram à Vila Shimotsuki. O sol da manhã os recebeu calorosamente enquanto caminhavam pelas ruas tranquilas da vila. Com licença, você poderia nos dizer onde fica o Ishin Dojo? Perguntou Tachibana educadamente a um morador que passava por ali. Com um sorriso, o aldeão deu instruções claras e logo eles se encontraram em frente ao dojo. O dojo tinha uma aparência modesta, mas carregava um ar de profunda tradição. Foi lá que eles conheceram Koshirou, o mestre do dojo. Posso perguntar o que o traz ao meu humilde dojo? Perguntou Koshirou, com um tom cortês e uma atitude calma. Os alunos se reuniram ao redor deles enquanto observavam com olhos curiosos. Apesar da atmosfera tranquila que Koshirou exalava, algo nele era diferente. Tachibana imediatamente notou as gotas de suor na testa de Koshirou e a tensão em seu corpo, embora ele tenha escondido bem. O que exatamente ele está sentindo? Pensou Tachibana. Ele tinha certeza de que estava escondendo suas habilidades, então não seria descoberto tão facilmente. Precisamos discutir nosso propósito aqui? Perguntou Tachibana, olhando para os alunos intrigados. A expressão educada de Koshirou endureceu um pouco, mas ele se recompôs rapidamente. Por favor, sigam-me, disse ele, levando Tachibana e Nami para uma sala de chá isolada dentro do dojo. Eles entraram na sala, onde 2 xícaras de chá estavam colocadas na frente deles. O tênue vapor que saía do chá criou um momento de calma entre eles. A voz educada de Koshirou cortou o silêncio. Agora, posso perguntar o propósito da visita de vocês, Tachibana-san e Nami-san? Nami pareceu assustada. Você me conhece? Ela perguntou, incrédula. Sua mente estava a mil. Eu já roubei deste dojo no passado? Será que ele se lembrou de mim lá?
Ela instintivamente se aproximou de Tachibana, sentindo-se desconfortável. Koshiro soltou uma risada suave, embora um tanto estranha. De uma prateleira próxima, ele tirou um jornal, pegou uma recompensa de dentro e entregou a eles. As linhas nele chamaram a atenção de Nami. Tachibana recompensa, 35 milhões. Gata ladra, Nami recompensa, 5 milhões. Nami gritou de horror enquanto suas mãos agarravam o braço de Tachibana com força. Tachibana, temos recompensas por nossas cabeças. A resposta de Tachibana foi um suspiro indiferente. Ele mal olhou para a recompensa e a devolveu casualmente para Koshiro. Por que você está tão calmo com isso? A voz de Nami chegou a um nível próximo ao pânico enquanto seus pensamentos giravam em espiral. Ela esperava consequências após o confronto com Nezumi, mas não imaginou que suas recompensas seriam publicadas tão rapidamente. Ela claramente não estava preparada para esse tipo de exposição. Uma pergunta então surgiu em sua mente. A data no jornal era do mês passado. Se isso foi no mês passado, por que ainda não encontramos nenhum fuzileiro naval? A razão era simples. Garp, o lendário herói da marinha. Sengoku encarregou especificamente Garp, que estava em sua cidade natal, de lidar com Tachibana. Entretanto, o velho e experiente fuzileiro naval não estava levando a missão a sério, permitindo que Tachibana e Nami escapassem da atenção por enquanto. Nami-san, não precisa se preocupar, disse Koshiro com um tom calmo, mas reconfortante. Com Tachibana-san aqui, acredito que essa recompensa não lhe causará muitos problemas. Tachibana deu um tapinha gentil na cabeça de Nami, sinalizando para ela relaxar. Voltando sua atenção para Koshiro, ele perguntou, como você pode dizer isso? O que você sente? Naquele momento, o corpo de Koshiro ficou tenso novamente, e suor escorria por sua têmpora. Eu não senti nada, gaguejou Koshiro tentando manter a compostura. É mesmo? O tom de Tachibana era suave, mas carregava um peso inegável. Seus dedos tamborilaram levemente na mesa. O coração de Koshiro disparou. Como um espadachim veterano, Koshiro aprimorou seus instintos ao longo de anos de treinamento. Se um Yonko estivesse ao lado dele, nem mesmo eles conseguiriam esconder seu poder dele. Pessoas normais também tinham uma certa quantidade de força, e ele podia ver isso. Mas ele não sentiu nada de Tachibana. Se ele não estivesse olhando para ele, não saberia que ele estava ali. O desconhecido era muito mais assustador do que o conhecido. Percebendo que seu medo estava sendo notado, Koshiro se recompôs. Mas já era tarde demais. Tachibana sabia. E tão repentinamente quanto Koshiro percebeu, a aura de Tachibana retornou. Embora fraco, agora era detectável. Agora você sente, não é? Disse Tachibana com um sorriso maroto. Os lábios de Koshiro se contraíram enquanto ele lutava para manter a calma. Como esperado, ele não é apenas uma pessoa normal. Ele estava escondendo isso antes, mas agora ele não está mais fazendo isso, pensou Koshiro consigo mesmo. Tachibana, ainda sorrindo, colocou uma pequena caixa de madeira na mesa entre eles. Ouvi falar da sua perícia em esgrima, Koshiro-san. Você treinou alguns dos alunos mais extraordinários. Gostaria de aprender esgrima com você. Os olhos de Koshiro se arregalaram. Você quer estudar esgrima aqui? Ele perguntou, com descrença transparecendo em sua voz. A ideia parecia absurda. Tachibana assentiu. Sou bastante honesto no meu pedido. Por um momento, Koshiro não sabia o que dizer. Ele era um espadachim renomado, sim, mas um homem como Tachibana, alguém tão claramente acima do seu nível, pedir treinamento? Não fazia sentido. Mas apesar da confusão, a aura intensa que Tachibana emitia fazia com que a recusa parecesse quase perigosa. Após um longo silêncio, Koshiro tomou sua decisão. Muito bem, mas só posso te ensinar por um mês. Depois disso, peço que vá embora em paz. Tachibana sorriu e inclinou a cabeça. É tempo mais que suficiente. Koshiro pegou a caixa que Tachibana havia colocado na mesa mais cedo e a abriu. Dentro havia algumas dezenas de notas de 100 belis. A visão de tal quantia fez a expressão de Koshiro vacilar por um momento. Mesmo em algo tão simples como o pagamento, a sinceridade de Tachibana era impressionante para dizer o mínimo. Capítulo 287. Embora não fosse nada honesto, Koshiro apertou o nariz e deixou passar. Tachibana e Nami começaram a se hospedar no Ishin Dojo. Todos os dias, depois que Koshiro terminava de instruir seus alunos, ele levava Tachibana para uma pequena ilha não muito longe dali. Os dois não retornariam do treinamento de esgrima até tarde da noite. Quando isso acontecia, porém, Koshiro voltava imediatamente para seu quarto, extremamente cansado. Essa foi a rotina que foi estabelecida. Grand Line. Depois de passar algum tempo na vila do Moinho de Vento, Garp partiu, despedindo-se de Luffy com uma dolorosa despedida. Koff, ele quis dizer uma despedida com lágrimas nos olhos. Naturalmente, ele levou Naruto com ele quando partiu. Quanto a Naruto, Garp estava totalmente satisfeito com aquele garoto. Não só sua personalidade era muito parecida com a dele, mas sua natureza inflexível era precisamente a qualidade que os fuzileiros navais mais precisavam. Além disso, Naruto não era tão radical quanto Akainu nem tão preguiçoso quanto Aokiji. Para aqueles em necessidade, Naruto não hesitaria em dar uma mão. Ele também conseguia controlar sua força ao lidar com criminosos, evitando mortes desnecessárias. Garp até sentiu que, comparado a Luffy, Naruto era mais adequado como neto. O que mais surpreendeu Garp foi que a força de Naruto era imensa.
Durante suas conversas, ele ficou chocado mais de uma vez com o físico impressionante de Naruto. Ainda mais impressionante, Naruto podia se transformar em uma raposa demoníaca monstro. Zou mítica, Kitsune Kitsune no Mi modelo, raposa monstro demônio, foi assim que Garp começou a chamá-la em sua mente. Com isso, Garp acreditou ter encontrado o futuro almirante perfeito para os fuzileiros navais. De volta a Marineford, depois de acomodar Naruto, Garp mal podia esperar para correr para o escritório de Sengoku. Bang! A porta se abriu sem hesitação. Sengoku, encontrei um, hein? Oh, Tsuru-chan, Aokiji, vocês também estão aqui, disse ele, parando no meio da frase ao ver os outros. No escritório, não estavam presentes apenas as pessoas que ele cumprimentou, mas também os outros almirantes e vários vice-almirantes. Todos pareciam sérios, claramente discutindo um assunto importante. Sengoku assentiu e fez sinal para Garp se sentar ao lado de Tsuru. Chegou bem na hora. Estamos apenas começando. Sente-se e ouça. Relutantemente, Garp sentou-se. Ele sempre ficava irritado com as reuniões de Sengoku e raramente prestava atenção em algo que durasse mais do que alguns minutos. Agora vamos continuar com o assunto dos piratas da arte. Sengoku suspirou. O quartel-general recebeu informações de que Gekko Moria, dos 7 Shichibukais, foi morto por Deidara, dos piratas explosivos, e Sasori, dos piratas eternos. Os dois assumiram o Thriller Bark e se fundiram para formar os piratas da arte. Como lidamos com isso? Ele recorreu aos seus subordinados para obter a opinião deles. Você me chamou de volta do Novo Mundo para essa bobagem? São só piratas brigando entre si, resmungou Akainu, dando uma tragada no charuto, claramente insatisfeito. Para ele, todos os piratas mereciam a morte. Não importava se era Moria ou qualquer outro, contanto que eles se eliminassem. Sengoku largou o relatório em suas mãos e suspirou novamente. Isso pode ser verdade, mas Moria é um Shichibukai, e isso é um desafio à autoridade do governo mundial. Embora Sengoku não se importasse pessoalmente com as brigas internas dos piratas, a posição de Moria tornava a situação mais complexa. Sasori e Deidara matando Moria foi uma afronta direta ao governo mundial, e as potenciais consequências foram graves. O governo mundial afirmou há muito tempo que os Shichibukai existiam para equilibrar o poder com os 4 imperadores. Mas agora, um deles havia sido facilmente derrotado por 2 recém-chegados. Se os Shichibukai não conseguiam nem lidar com piratas novatos, como poderiam enfrentar os 4 imperadores? Era ridículo. Embora apenas Moria tenha morrido, isso abalou a estabilidade do sistema Shichibukai. Antes da reunião, Sengoku já havia recebido uma ligação dos 5 anciões. Eles o repreenderam por deixar isso acontecer e exigiram que a situação fosse resolvida rapidamente antes que piorasse ainda mais. Esse foi o motivo desta reunião. Se eles são piratas, deveríamos capturá-los, certo? Aokiji bocejou preguiçosamente removendo sua venda. Poderíamos enviar o Kizaru. Afinal, ele é o mais rápido. Kuzan, você está sempre empurrando seu trabalho para os outros. Acabei de voltar de Maria Joyce. Não posso tirar umas férias de um mês, reclamou Kizaru, com a boca se contorcendo num sorriso sarcástico. Até Garp se sentiu um pouco assustado com sua expressão. Tudo bem, tudo bem. Se não for você, então Akainu pode ir, ele está sempre animado para destruir qualquer pirata. Aokiji deu de ombros indiferente. Os olhos de Akino se fixaram em Kuzan. Por que eu deveria ir? Você é o almirante mais adequado para ser capturado, respondeu ele, olhando feio para ele. Não que ele não quisesse destruir piratas, mas ele não ia deixar Aokiji dar ordens a ele. Os 3 almirantes discutiam, enquanto os outros vice-almirantes permaneciam em silêncio, concentrados na mesa à sua frente, sem ousar intervir. Eles sabiam que não deveriam se envolver em uma discussão entre os almirantes. Enquanto isso, Garp já havia adormecido, com uma bolha engraçada se formando em seu nariz. Bang! O alto estalo acordou Garp assustado. Seu desgraçado, Sengoku. Você me matou de susto. Eu estava sonhando que meu neto se tornaria almirante. Você me deve uma por isso. Garp resmungou, esfregando os olhos e bocejando. Ele não se importava com a imagem de Sengoku e o repreendeu diretamente. Calha a boca, Garp. Sengoku gritou, então voltou sua atenção para os almirantes que discutiam. Que diabos vocês 3 estão fazendo? Vão mesmo discutir sobre quem vai capturar piratas? Vocês deveriam estar prontos para fazer isso a qualquer momento. Os almirantes ficaram em silêncio sob o olhar de Sengoku. Kizaru, você é o mais rápido, então vá até Thriller Bark e capture Sasori e Deidara. Como esperado. Kizaru murmurou baixinho, embora tenha se levantado para sair do escritório. Ao sair, ele já estava planejando como terminar a missão rapidamente, para não se esforçar muito. Por exemplo, talvez ele se machucasse e não pudesse prosseguir. Se ele fizesse isso, nem Sengoku conseguiria repreendê-lo muito. No momento em que ele estava pensando em seu próximo plano, o Dendemushi de Sengoku tocou. Ele cumprimentou o outro lado respeitosamente enquanto gesticulava para que os outros ficassem em silêncio e então disse: Já enviei Kizaru para lidar com os piratas da arte. Eles serão levados à justiça em breve, disse Sengoku, atendendo rapidamente a ligação. Mas para sua surpresa, a voz do outro lado da linha tinha uma ordem diferente. Não há necessidade de prisão. Mande alguém negociar com eles e ver se eles gostariam de se juntar a nós como novos Shichibukai. Capítulo 288. Os terrenos sagrados de Maria Joyce, dentro de um palácio majestoso. 5 figuras idosas estavam ali.
Suas figuras variavam entre altas, baixas, robustas e magras. Mas todos estavam sentados preguiçosamente em um sofá luxuoso, exceto um que ficou de pé. Esses eram os 5 anciãos, as autoridades máximas do governo mundial. Depois de informar Sengoku sobre sua decisão com o mínimo de explicação, o ancião com barba e uma marca de nascença na testa pendurou o Denden Mushi. Sengoku ousa questionar nossas ordens. Os fuzileiros navais devem ser lembrados de seu lugar, murmurou o ancião loiro, irritado. Para ele, os fuzileiros navais, as unidades do CP e até mesmo os piratas eram meras ferramentas para manter o domínio do governo mundial. Quando essas ferramentas começam a desenvolver um senso de autonomia, isso significa problemas. Acalme-se, disse o ancião com uma espada apoiada no colo. Sengoku está simplesmente perplexo com a mudança abrupta nas ordens que lhe demos originalmente. Voltando sua atenção para outra figura na sala, ele se dirigiu a ele. Era um homem bonito, de cabelos brancos, e ele estava ali há algum tempo. Tobirama, nós atendemos ao seu pedido. Mas se ele falhar, você sabe as consequências. Senju Tobirama, parado por perto, assentiu. Entendo. Os piratas da arte certamente serão Shichibukais melhores do que Moria jamais foi. A covardia de Moria e sua recusa em agir além da segurança de seu navio minaram há muito tempo a autoridade do sistema Shichibukai. De fato, foi Tobirama, agora membro do CP9, que se infiltrou com sucesso no governo mundial. Suas habilidades extraordinárias acabaram chamando a atenção dos 5 anciões, embora sua infiltração inicial tenha sido modesta, juntando-se ao comboio de uma nação menor dentro da Grand Line. A partir daí, ele meticulosamente elaborou sua identidade, criando e apagando quaisquer possíveis inconsistências que pudessem surgir se investigadas, até o dia de seu nascimento. Por fim, Tobirama se aliou a Spandam, o chefe do CP9, uma decisão que o divertiu, para dizer o mínimo, mas era necessária. Spandam, sendo incompetente e facilmente manipulado, tornou a ascensão de Tobirama muito mais fácil. Algumas palavras aqui e um favor ali, e logo Spandam o apresentou aos 5 anciãos. Desta vez, porém, Tobirama estava em uma situação difícil. O envolvimento de Sasori e Deidara corria o risco de desencadear uma série de eventos imprevistos. No entanto, ele conseguiu convencer os 5 anciões de que substituir Moria por esses dois como Shichibukais era uma aposta mais segura para a estabilidade dos mares. Esse sistema de governo era chamado de 7 Shichibukais, então ambos só podiam substituir um, mas isso não importava. Era apropriado dizer que os piratas da arte eram os Shichibukais substitutos de Moria. Embora os 5 anciões não tivessem nenhum apego especial a Moria, Tobirama havia recomendado os piratas da arte, então ele estava em um teste agora, um que determinaria seu futuro, e isso dependia de como aqueles piratas agissem. Em Marineford, Sengoku sentou-se em silêncio por um momento, olhando para o Denden Mushi à sua frente, depois se virou para um dos almirantes. Borsalino, você os ouviu. Você pode cuidar deste assunto conforme solicitado. Kizaru, sempre indiferente, assentiu e saiu para cumprir as ordens. Enquanto isso, quando a reunião começou a terminar, Garp interrompeu com um sorriso largo no rosto. Ele apenas se lembrou do motivo pelo qual veio aqui. Sengoku. Desta vez, encontrei um verdadeiro talento para a marinha. É um garoto de uns 17 ou 18 anos com um bom senso de justiça em termos de poder. Wanhaha, acho que ele deveria ser almirante. Sua declaração triunfante fez pouco para angariar entusiasmo dos outros. Em vez disso, eles olharam para ele com uma mistura de descrença e diversão. O que é essa cara? Perguntou Garp, sentindo-se um pouco envergonhado. Parecia que a empolgação de Garp em descobrir um jovem e talentoso fuzileiro naval não era correspondida por essas pessoas. Você está falando sério ao recomendar um garoto de 17 ou 18 anos para almirante? Sengoku levantou uma sobrancelha, nada convencido. Você acha que é tão fácil alcançar o posto de almirante? Até o Kiji suspirou. Garp, você está brincando. Mas Garp, claramente incomodado com o ceticismo deles, permaneceu firme. Eu o trouxe aqui, não foi? Se não acredita em mim, veja com seus próprios olhos. Sengoku, será que você acha que eu fiquei velho e senil, hein? Incapaz de rejeitar completamente a condenação de Garp, Sengoku mandou chamar o jovem. Logo Naruto estava diante de todos eles. Todos que o viram compartilharam o mesmo pensamento inicial. Ele é forte. Havia algo naturalmente desarmante em Naruto, uma qualidade que instantaneamente atraía as pessoas para ele. Garp, sorrindo de orelha a orelha, entregou a Naruto um pacote de donuts que ele havia roubado do armário de Sengoku. Toma uns donuts, garoto. São os melhores. Garp riu baixinho. Isso assustou alguns fuzileiros navais presentes, já que Garp raramente compartilhava seus amados donuts com alguém, a menos que realmente gostasse deles. Naruto, no entanto, sorriu e balançou a cabeça. Não, obrigado, vovô Garp. Eu não gosto muito de doces. Essa pequena troca aqueceu o ambiente, mas Sengoku ainda tinha dúvidas. Naruto, Garp diz que você tem a força de um almirante. Isso é verdade? Naruto coçou a cabeça e respondeu. Não tenho certeza do que é a força de um almirante, mas quero ser o almirante da frota. Então definitivamente serei mais forte que um almirante. Sua audácia chocou a sala, especialmente os almirantes presentes. O rosto de Akainu ficou mais sério, o charuto entre seus lábios queimando mais rápido. Você está dizendo que é mais forte que um almirante, pirralho? Naruto, o imperturbável, virou-se para Akainu. Ah, você é um almirante? Então sim, acho que eu deveria ser mais forte que você. Essa declaração casual fez Akainu franzir a testa. Almirante da frota.
Não precisa mais perder tempo com esse garoto arrogante, respondeu Akainu. Na opinião dele, Garp tinha apenas trazido um garoto muito confiante porque ele tinha potencial, mas ainda não havia lutado nenhuma batalha difícil. Então ele achava que almirantes eram apenas lutadores comuns. Sengoku suspirou, mas permaneceu calmo. Ele analisou Naruto e olhou para Garp. Finalmente ele tomou a decisão. Se você conseguir durar 10 minutos contra um contra-almirante, eu o tornarei capitão da marinha. Era óbvio que ele havia chegado à mesma conclusão que Akainu. Ele disse contra-almirante, só porque Garp tinha confiança no garoto. Naruto, sorrindo, respondeu, e se eu derrotar aquele contra-almirante? Então você será promovido ao mesmo posto, respondeu Sengoku sem hesitar. Por que ele recusaria um talento que pode se tornar vice-almirante aos 17 anos? E se eu derrotar um almirante? A pergunta de Naruto ficou no ar. Sengoku hesitou, sabendo do peso de tal promessa. Se você derrotar um almirante, você se tornará um candidato a almirante. Os olhos de Naruto brilharam quando ele apontou diretamente para Akainu. Então vou desafiar o cara de vermelho. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.